Pai do Senhor, meus irmãos, amém? Glória a Jesus. Enquanto eu me apresento, já peço para os irmãos abrir a sua Bíblia no tema principal dessa grande festa, Joel capítulo 3. Amados, confesso que me surpreendi esses últimos dias, né? Porque a pastora convidou a gente para um culto de missões. Eu não sabia bem como é que seria, mas a gente se prepara, a gente busca, né? Quando cheguei aqui, vi que realmente era uma grande festa ao Senhor. Uma coisa tão linda, tão abençoada, né? Hoje, quando cheguei aqui de manhã, irmãos, para a Santa Ceia, quando eu vi esse ambiente aqui preparado, eu fui impactado por toda essa comunicação visual aqui. Porque quando a gente olha essas bandeiras, irmãos, representando até onde o Evangelho vai, isso a nível nacional, né? A nossa bandeira está ali, aquela verde e amarela com 5 estrelas, né? Graças a Deus vim representando o meu Goiás, né? Minha Formosa. Então, irmãos, a gente começa a perceber quão grande é a obra de Deus, né? Isso nos faz sair um pouco daquele às vezes, aquele mundo pequeno que a gente vai se fechando, né? Entre nós mesmos, entre as nossas necessidades básicas. A gente começa, então, a entender melhor o que Deus, de fato, ainda quer fazer através das nossas vidas, amém? Glória a Deus. Eu quero agradecer, né, pastora Claudentina, grande trabalho, Deus abençoe e continue usando, essa mulher de Deus que também tem um desejo muito grande para fazer missões, para fazer a obra de Deus, que o Senhor lhe ajude e que o Senhor lhe capacite cada dia mais, apesar das grandes lutas que tem enfrentado, né? Agradeço mais uma vez, pastor Luiz, nosso pastor presidente, né, pela oportunidade de nos permitir aqui estar ministrando nesse altar, mesmo sabendo de nossas limitações, né? Fico honrado e que Deus possa abençoar cada um. Amém, irmãos? Joel, capítulo 3. Vamos ler a partir do verso 9. Diz assim a palavra de Deus: proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa, e levantai, suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Digo fraco, eu sou forte, apressai-vos e vinde, todos os povos em redor, e congregai-vos para ali, ó Senhor, faze descer os teus valentes. Levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde e pisai, porque o lagar está cheio, e os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões, multidões, no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Amém? Pode tomar seu assento em nome de Jesus. Amados, estamos lendo aqui uma passagem do livro do profeta Joel. Profeta Joel, o nome quer dizer Jeová é Deus. E esse profeta, irmãos, apesar da gente não ter dados históricos, né, exatamente onde ele nasceu, quanto tempo ele viveu, mas por todo o contexto da sua profecia, a gente percebe que Joel, ele profetizou depois do período do exílio, né, do cativeiro ali, em que os judeus foram atropelados ali pela Babilônia, sofreram muito, mas enfim o Senhor, depois do determinado tempo, o Senhor trouxe eles de volta para Jerusalém. Eles conseguiram reconstruir as muralhas, eles conseguiram, né, construir o templo e conseguiram voltar a fazer ali todos os sacrifícios e ofertas, né, não tão assim como no passado, mas tentaram fazer o mais parecido possível, né? E dentro desse contexto, a gente observa aqui Deus usando o profeta Joel para profecias, né, do seu momento presente e profecias para o futuro. Para a gente entender, nós temos que entender onde Deus fala a respeito do presente e onde Deus fala a respeito do futuro. Esse tema, multidões no vale da decisão, esse tema aqui no capítulo 3 é a profecia
onde Joel está falando a respeito de algo que iria acontecer no futuro. Está falando do grande dia do Senhor, o dia do acerto de contas, o dia do juízo. Repare que é interessante, irmãos, quando a gente começa a analisar esse texto, a gente percebe que Deus, o próprio Deus ali, na boca de Joel, ele está convidando todas as nações, todos os ímpios, irmãos, para o dia de acerto de contas, para o dia de grande guerra. Ele está convidando todo mundo, está dizendo, olha, vão se preparando, porque eu lembro o que vocês fizeram com o meu povo. Porque, amados, Deus permitiu o cativeiro, sabe, acontecer no meio dos judeus, mas teve muita gente que se aproveitou dos judeus, sabe? Depois do grande trator babilônico que veio destruindo tudo, né? O pouco que sobrou, muitas nações vieram, vendo os judeus fragilizados, exploraram os judeus, sabe? Saquearam o resto que puderam encontrar ali naquela terra, pegaram as crianças, né? E diz a Bíblia, irmãos, que eles então fizeram uma grande farra dentro daquela cidade. Eles pegaram os meninos e vendiam a preço de uma prostituta. Pegavam as meninas, vendiam a preço de um vinho, sabe? Então, realmente menosprezaram e pisaram e abusaram, né? De tudo aquilo que Deus havia permitido durante aqueles dias. Mas Deus, olhando e vendo todas essas injustiças, diz a Bíblia que ele agora estava então chegando a hora em que ele estava anunciando que ele finalmente estava chamando as nações para um acerto de contas. E o Senhor vai dizendo, olha, vão se preparando, pegue aí as suas armas, né? Pegue aí tudo que vocês usam nas suas colheitas, façam dos seus objetos aí, que vocês usam para colheitas, façam delas armas, façam lanças, façam espadas, e venham, já tem um lugar marcado, lá num vale de Josafá, né? Lá eu quero me encontrar com vocês, lá eu farei a diferença entre os que servem e os que não servem. Lá eu quero um acerto de conta. Lá vai ser a nossa briga, né? Deus está chamando as nações, está dizendo, olha, pega os mais fracos, levante os valentes, anime os seus fracos. Eu quero todo mundo bem preparado, eu quero todo mundo forte, eu quero todos vocês mais vivos do que nunca para a grande briga que eu tenho com vocês ali no vale, o qual ele chamou de Vale da Decisão. Neste vale, Deus iria decidir com seu juízo qual seria o futuro de todas as nações. E é interessante, irmãos, que dentro desse vale, sabe, esse vale de Josafá, a gente estudando um pouquinho, esse vale ele ficava entre dois montes, o Monte das Oliveiras, né, e o monte onde foi construído o templo de Salomão, que era o Monte Moriá. E esse monte, irmãos, foi palco de várias guerras, né? Onde Deus já havia no passado lançado juízo contra as nações, contra alguns inimigos de Israel. E quando a gente olha, irmãos, para esse monte, a profecia de Zacarias, lá no capítulo 14, verso 4, Zacarias está dizendo que o Senhor Jesus, o Messias vai descer sobre aquele monte ali das oliveiras, né? Ali, próximo ali o Getsemane, onde dá de frente para Jerusalém. E é interessante, irmãos, que a gente vê que o diabo vai tentando driblar as profecias, né? Hoje, se você olhar como está esse monte em frente a Jerusalém, lá havia um grande portal onde a profecia disse que o Messias entraria por aquelas portas. O que é que os árabes fizeram ali? Os árabes, na tentativa de frustrar essa profecia messiânica que vai acontecer, o que eles fizeram? Eles tamparam todo aquele portal, eles lacraram o portal, né? E o que eles fizeram? Eles fizeram um cemitério em frente àquele portal, porque eles pensaram, se vai vir um Messias, esse Messias é santo, e um santo não pode passar por um lugar onde estão os mortos, né? Ele não pode tocar naqueles mortos, porque senão ele vai ficar impuro. O santo não pode tocar em morto, né? Ele não pode ter contato com a impureza. Só que o que eles não entendem, irmãos, que o nosso Deus está acima de todas essas coisas e essas prerrogativas. Amados, quando olhamos lá no Velho Testamento, observamos, irmãos, os conceitos de Deus no passado apontavam para conceitos maiores que se manifestariam no Novo Testamento. Quando olhamos, amados, lá no Velho Testamento, por exemplo,
Os profetas não tocavam em mortos, não tocavam em leprosos. É por isso que você vai ver na palavra, quando Naamã vem até o profeta Eliseu, não é porque ele foi ignorante, não é porque ele foi grosseiro, mas a lei proibiu o profeta ter contato com o leproso. Então, de lá de dentro da casa, ele dá a palavra de vitória. Mas Cristo, irmão, que cumpre a lei, e que, vamos dizer, a sombra, a lei era apenas uma sombra da grandeza daquilo que Cristo é. Quando chega no Velho Testamento, o Filho de Deus, ele mostra, irmãos, que a santidade dele não é só para ele. A santidade dele é para santificar o homem e as nações. E aí as pessoas não entendem que quando Jesus ele chega aos leprosos, ele poderia dar uma palavra e dizer, está curado. Mas havia leprosos que ele fazia questão de, antes de curar, ele fazia questão de tocar e dizer, seja limpo. Os mortos ele podia dar uma palavra e dizer, olha, levanta, como ele fez com Lázaro. Mas havia situações que ele fazia questão de ir lá e tocar no morto, para que o morto ressuscitasse. Porque a profecia desse Cristo é assim, amados. Ele veio para nos dar vida, para tirar o pecado, para fazer expiação pelo pecado. Jesus Cristo veio nos preparar, irmãos, para nos tirar do meio dessas nações que entrarão em juízo e passarmos para o lado dele e sermos salvos contra esse juízo. Essa é a grande mensagem de Deus. Quando Deus estava ali, irmãos, trazendo essa mensagem, trazendo toda essa palavra, que é o tema principal aqui na profecia de Joel, o Senhor queria despertar a nação, o Senhor queria despertar Israel. Por quê? Porque Israel, irmãos, depois que saiu do cativeiro, depois que começou meio que se estruturar, eles começaram a se acomodar na fé. Eles começaram a se acomodar na sua vida espiritual. E esse é o grande problema, irmãos, da igreja atualmente. A igreja, muitas vezes, o cristão vem machucado, vem ferido, vem arrebentado no mundo. E quando chega na igreja, começa a crescer, começa a prosperar. Resultado da fé, resultado da bênção, resultado da providência de Deus. Ao invés daquela pessoa que agora foi abençoada, Deus libertou, Deus transformou, Deus concedeu grandes bênçãos. Ao invés disso, se tornasse um grande motivo para a pessoa estar mais empolgada e fazer ainda mais a obra de Deus. O que a pessoa faz? A pessoa se acomoda, porque acha que já recebeu o suficiente. Aí o que é que Deus faz? Deus muitas vezes começa a lançar mais problemas, lançar pragas, lançar situações adversas para poder despertar o povo novamente. Isso ele começa a fazer a partir do capítulo 1. Começa, irmãos, então a acontecer uma onda de problemas, uma onda, sabe, de situações catastróficas no sentido material e no sentido físico também. A Bíblia começa a falar de uma série de gafanhotos que há tempos estava exterminando e destruindo tudo. Aí nós começamos a olhar o capítulo 1 e 2. A Bíblia vai falando, amados, que a situação vai se tornando uma crise terrível. O povo vai vendo os pastos sendo queimados, as árvores sendo queimadas, a seca era grande, os rios estavam se secando, e a gente vai percebendo que a notícia que se dava é que os animais não tinham o que comer, não tinham o que beber. A crise era tão grande, irmãos, que até as principais matérias-primas para se fazer as ofertas básicas dentro do templo, o povo já não tinha mais para levar. Por quê? Porque tudo estava sendo destruído, né? E aí, as ofertas de libação, as ofertas, sabe, aonde se oferecia a Deus todos os dias, né, estavam sendo encerradas na casa do Senhor. E aí o Senhor olhando para tudo que estava acontecendo, e o povo, irmãos, ao invés de se levantar, o povo continuava acomodado. Porque tem gente, irmão, que não entende o porquê algumas lutas vêm. Tem gente que não entende o porquê provas, porque situações adversas começam a bater na nossa porta. É Deus nos chamando, irmãos, para a gente se despertar, para a gente buscar, para a gente se colocar na posição, não na posição que achamos que está bom, mas na posição que Ele quer e que Ele diga, agora sim está bom. Essa posição Deus quer ver da gente. Mas as pessoas, às vezes, irmão, vai vendo o sofrimento e vai aprendendo a conviver, ele vai se acomodando, ele vai, sabe, irmãos, se adaptando a essas coisas, e aquilo que era para ser sofrimento para despertar, acaba se tornando uma coisa normal e comum. Aí Deus, mais uma vez, lança outra série de problemas a um ponto
que as pessoas olham e dizem, agora eu não aguento mais. E Deus do céu imagina dizendo, agora eu também não aguento mais ver você parado há tanto tempo e ainda não fez nada para mudar essa situação. Está entendendo? E aí Deus envia o profeta Joel. Joel chega no meio do povo e diz, gente, peraí, a coisa está feia e pode piorar. Começa então ele a chamar todos, chama os sacerdotes e sacerdotes. A coisa está feia, vai piorar, vamos uivar, vamos clamar, vamos chorar. Começa então a chamar os agricultores, os que plantavam vinha, e dizem, olha gente, a seca está ruim, não tem mais nada, mas vai piorar, vamos clamar, vamos se levantar, vamos orar, vamos jejuar. Noivos, olha, não está na hora de pensar em lua de mel, está na hora da gente clamar. Noivas que estão aí nos preparativos do casamento, saiam aí dos seus aposentos, saiam de suas recâmaras e vamos buscar o Senhor. E é interessante, irmãos, que o chamado se estende até mesmo entre os ébrios, que eram os alcoólatras da época, sabe? O profeta Joel até chega até os ébrios e diz, ébrios, desperta, clama, chora, uiva, porque o vinho de vocês foi cortado e o mosto foi tirado da sua boca. E tudo que nós estamos vivendo é simplesmente como que se fosse, amados, sabe, uma espécie de princípio das dores do Velho Testamento diante de algo muito maior e muito terrível que iria acontecer, chamado o grande dia do Senhor. E o grande dia do Senhor, amados, ele vem para todos. E o povo não estava entendendo, irmãos, que no dia do Senhor, ou sou virgem prudente, ou então, entre as virgens imprudentes, eu estarei do outro lado da guerra. O povo não estava entendendo que ou eu sou um servo bom, ou se eu for um servo mais ou menos, um servo, sabe, mal, eu vou estar do outro lado da guerra. Deus estava dizendo, gente, desperta. Desperta porque algo nós precisamos fazer. Joel começa a dizer, gente, vamos despertar, algo nós temos que fazer. Vamos rasgar o nosso coração e não somente as vestes. Vamos abrir mão das formalidades. Vamos abrir mão daquilo que estamos acostumados a fazer e vamos agora nos entregar de corpo, alma e coração para aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Porque Deus está chamando, a coisa está feia, mas nós precisamos nos policiar, porque a coisa ainda vai piorar, porque o dia do Senhor está chegando. Repare, irmãos, que a mensagem central de toda a Bíblia, desde o Velho Testamento, é a chegada do dia do Senhor. O dia do Senhor é anunciado desde os dias de Israel. E Jesus continua anunciando no Novo Testamento. E digo, irmãos, que da mesma forma que aconteceram coisas trágicas e terríveis no passado, a gente observa que quanto mais se passam os dias, mais os homens estão perdendo o temor de Deus. A gente vai olhando, irmãos, sabe, estamos vivendo numa época de uma injustiça tão grande, especialmente no nosso país, que dá a entender que parece que o crime compensa. Realmente é o que estão dizendo, sabe? Enquanto pessoas estão morrendo nas filas de hospitais, padecendo, porque não tem medicamentos básicos, sabe? Para manter a sua saúde de pé. Pessoas que dependem de certos medicamentos para sobreviver e não conseguem encontrar nas farmácias públicas, sabe? E a gente vai olhando a insegurança. Hoje você não pode sair para a rua. Antigamente, no meu tempo, e que não é muito tempo ainda, né? É pouco tempo atrás, eu brincava de bola na rua. A gente brincava de pique-esconde, pique-pega. Aonde que um menino de 10, 11 anos você pode deixar na rua fazendo essas coisas? A violência está difícil, a criminalidade está terrível. Hoje, para você denunciar, às vezes, um assaltante, um marginal, você às vezes pensa duas vezes. Por quê? Porque você sabe que a justiça vai soltar ele, né? E com certeza quando ele sair, ele pode te fazer um mal pior, e fica por isso mesmo. A situação de impunidade está grande. Enquanto muitos estão amargando a miséria na sociedade, a gente vê na alta classe, aqueles que governam, que detêm os recursos, estão esbanjando, irmãos, com coisas tão inúteis, ao preço da morte de muita gente pobre e inocente. E a gente vai olhando, e quando finalmente parece que alguém vai ser punido, de repente criam-se leis para soltar o mesmo indivíduo. E aí, irmãos,
a gente vai olhando essa situação e às vezes o coração de muitos crentes vai tendo aquela sensação que Asaf teve no Salmo 73. Parece que servir a Deus não está adiantando nada, porque a gente serve a Deus, procura fazer as coisas corretamente, procura fazer as coisas, sabe, tudo certinho, procura agradar a Deus, procura fazer a vontade de Deus, e às vezes sofremos prejuízo, às vezes as coisas dão errado, às vezes, irmão, tomamos tombo, às vezes, irmãos, apanhamos, ouvimos aquilo que não queremos, somos tratados, sabe, de forma humilhante, enquanto muitos que deveriam ser punidos não estão sendo punidos. E aí a gente olha os noticiários, irmãos, os homens não estão mais, sabe, se conformando somente em fazer mal ao próprio semelhante. Estão também até zombando do próprio Deus, zombando do próprio Senhor. Hoje já existe até uma vez por ano, né, a tal da marcha gay, né? E dentro dessa marcha gay, eles fazem ali, irmãos, todo tipo de escárnio em suas peças com figuras que representam Jesus Cristo. Sabe? Fazem o tal do concurso do Jesus gostosão. E alguns, diante de milhões de câmeras e de multidões, afirmam categoricamente que Jesus é travesti. E a gente olha com o temor que a gente tem, sempre sendo corrigido quando a gente erra. Muitos de nós olhamos e diz: cadê o Senhor numa situação dessa? Até quando Deus vai olhar para tudo isso e não vai fazer nada? Amados, não esquenta a sua cabeça. Eu quero dizer uma coisa para a igreja: aqueles que não se arrependerem e continuarem nas suas impiedades, não se preocupe, a batata deles está assando, mas os olhos de Deus estão olhando para você, porque é você que Deus quer trazer para o seu lado. Deus está olhando para a sua igreja, Deus quer saber qual é a posição que a sua igreja está tomando, Deus quer saber se a sua igreja está sendo apresentada como uma noiva limpa, como disse hoje o nosso pastor de manhã, sem ruga, sem mancha, sabe? Como uma noiva linda e perfeita. É isso que Deus quer, irmãos. Deus está de olho na sua igreja, está cuidando, está lapidando, está trabalhando na sua igreja. Quando, enfim, Ele vê que a sua igreja está pronta e levar a sua igreja para junto de si, para vivermos a eternidade, para gozarmos do que há de mais importante na nossa vida da fé, aí sim virá o juízo de Deus e virá na grande tribulação, e será um período tão doloroso, um período tão difícil, um período tão sofrido para os ímpios, que a Bíblia diz que no decorrer dessa tribulação muitos procurarão a morte, muitos terão desejo de morrer e procurarão se matar, mas com certeza eles não vão conseguir. Por quê? Porque no espaço de tempo a morte fugirá deles, porque é o momento deles conhecerem a ira de Deus. É isso que nós observamos, amados. E aí nós vamos olhando, irmãos, qual é a posição que Deus queria do seu povo. Quando Deus chama o povo, Deus queria a mesma posição que Ele viu em Josafá. Por isso, Ele já faz estrategicamente a guerra ali naquele vale. Porque Ele queria a posição do seu povo como a posição na época de Josafá. 2 Crônicas, capítulo 20. Josafá significa Jeová julga. Ele foi um rei, irmãos. Teve os seus defeitos, mas foi um rei que cumpriu os propósitos de Deus. E a gente olha que no momento, irmãos, em que o reino estava fraco, o reino de Israel estava fraco, as nações perceberam, se juntaram os amonitas, né? Se juntaram os filhos de Amon, os filhos de Moabe, as pessoas que moravam na região de Seir, se juntaram e disseram: agora vamos destruí-los. E quando eles se prepararam para destruir, o que Josafá fez? Ele teve medo. Quando ele teve medo, o que ele fez? Ele foi à casa do Senhor, ele foi orar, ele foi clamar e foi buscar o Senhor. E o que o Senhor fez? O Senhor disse: espera aí, Josafá, essa briga não é sua, essa briga é minha. Irmãos, o dia do Senhor não é uma briga física da igreja, é uma briga espiritual, uma briga do Senhor, aleluia. Não é briga nossa, é briga do Senhor. Mas aí Deus olha e diz: olha, Josafá, não se preocupe, olha e veja o livramento que eu vou dar, mas eu quero vocês na posição. Josafá entra na posição, o povo ora, o povo jejuma, o povo clama,
o povo busca o Senhor, o povo coloca os levitas na frente da batalha, e Deus deu grande livramento. Mas eu quero dizer, irmãos, que o papel de Israel já foi cumprido na face da terra. Israel tinha que estar preparado apenas para trazer o Messias ao mundo, para que o Messias pudesse limpar o homem do pecado, aqueles que crescem e se arrependessem. Esse papel já foi cumprido, irmãos. Agora existe um papel, que é o papel da igreja. Agora existe um papel meu e seu, não é mais o mesmo papel de Israel, é um papel meu e seu, que é um papel diferente. E esse papel, irmãos, está em Marcos. Se você abrir a sua Bíblia, Marcos, olha o que o Senhor vai dizer. Marcos capítulo 16. Parte desse texto foi lido, mas eu quero ler de novo. O Senhor diz no verso 14: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e escorpiões, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal nenhum. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Jesus veio, Israel se preparou e trouxe Jesus. Jesus veio e começou a pegar os pecadores, irmãos, a curar, tratar e restaurar. Quando Jesus pega o pecador, que ele se arrepende, que ele passa por todo aquele processo, o que acontece? No mesmo instante, ele é integrado agora ao novo povo, à igreja do Senhor. E como igreja do Senhor, amados, o Senhor também tem mensagem para nós. E assim como houve um despertamento para aquele Israel, Jesus traz um despertamento para nós. Não tem, irmãos, para onde fugir. Não tem como correr. Não tem como a gente continuar desprezando esta ordem do Senhor. O Senhor disse: ide, pregai o evangelho a todas as nações. Essa é a posição que Deus quer que nós tenhamos como igreja. Ah, pastor, mas esse ano está difícil. Esse ano eu estou fazendo tanta coisa. Esse ano eu fiz tantos compromissos. Esse ano eu faço isso, eu faço aquilo. Eu tenho que arrumar isso, eu tenho que arrumar aquilo. Irmãos, não se engane. Não se engane, porque o dia do Senhor, ele está próximo. E nós, mais do que Israel, estamos bem próximos do cumprimento das profecias. Os sinais estão aí, meus amados. A Bíblia diz que quando o evangelho for pregado em todo o mundo, e a gente vê isso em Mateus capítulo 24. A gente vê em Mateus capítulo 24, no verso 14. Quando o evangelho for pregado em todo o mundo, então virá o fim. Vocês estão observando, irmãos, o que está acontecendo no mundo? Um dos sinais também que seria revelado era que a figueira iria dar fruta. A gente tinha que observar a figueira. Quando a figueira começasse, a produzir os seus frutos, começasse, a ter um comportamento diferente, a gente já tem que começar a observar que é a volta do Senhor chegando. Dois grandes sinais da volta de Cristo, irmãos. A figueira é Israel. Israel já está produzindo. Se começarmos a atentar para Israel alguns anos atrás, era proibido até se falar do evangelho entre os judeus. Eles não ouviam, eles eram duros. Hoje você vai em Israel, hoje você fala do evangelho, hoje você já tem um acesso, eles já são mais receptivos, já se comunicam, Inclusive, já há testemunhos de manifestação messiânicas entre os principais rabinos que ajudaram no trabalho de tornar Israel um Estado, uma nação, ser reconhecida como um Estado, como uma nação. Nós vamos observando Israel, irmãos, estão se abrindo para o evangelho. As nações, irmãos, onde o evangelho de Cristo era fechado, não entrava. Irmãos, o evangelho está começando a chegar. Nós temos nações ainda fechadas? Temos. A Coreia do Norte é uma nação fechada, Essas nações onde predomina o país islâmico são fechadas? São fechadas. Mas nós já conseguimos ver
que há muitos missionários que estão conseguindo entrar lá dentro e dar frutos. Está compreendendo, igreja? Quando nós olhamos, irmãos, há pouco tempo atrás, uma notícia que estava preocupando o mundo, eu via nos grupos de WhatsApp, as pessoas ali mandando desesperadamente, os árabes estão vindo, né? Estão vindo não sei quantas pessoas aqui para o Brasil, que estão fugindo, né? Como refugiados desses lugares onde predomina, né? Essa religião islâmica. Muita gente estava com medo, muita gente estava assustada, porque estava pensando, né? Que agora ia ter uma bomba aqui no Brasil e explodir. Não, irmãos, se o evangelho está sendo difícil de ser ministrado entre eles, o que o Senhor está fazendo? O Senhor está tirando muita gente de dentro de lá e está trazendo para esses países cristãos. Eles estão vendo o testemunho, eles estão vendo o evangelho como o evangelho é. E digo para vocês, irmãos, aquele que conhece o evangelho de Cristo, sabe? O evangelho de Cristo, o poder de Deus, aquilo que o Senhor Deus tem feito em nosso meio, que às vezes a gente já está acostumado, é uma novidade extraordinária para muitos de outras nações. O evangelho da gente transforma, irmãos. A gente vê que há leis duras, a pena de morte para coisas simples da vida. O evangelho não. O evangelho é a lei do perdão, é a lei da transformação. A gente vê milagres e sinais acontecendo, irmãos. Não tem como duvidar da existência de Jesus Cristo pelos sinais que a gente vê. E isso, muitos nesses países fechados não conseguem ver. E o que está acontecendo? Deus está trazendo eles para cá, para que eles vejam de uma forma aberta o que realmente é o Evangelho, o que realmente é Jesus Cristo, para que eles percebam o engano que eles viveram e para que eles voltem aos seus países como grandes missionários do Evangelho de Cristo. Vocês sabíamos que os maiores missionários dentro desses países fechados são essas pessoas que vêm de lá e passam um tempo nesses países cristãos e voltam e pregam o evangelho e impactam outras pessoas. Isso é sinal que o evangelho está entrando dentro dessas nações. E se o evangelho está sendo pregado lá, isso quer dizer que Cristo está voltando, amado. Jesus está voltando, Jesus está às portas. E nós temos que tomar a nossa posição. Qual é a posição da igreja? Ide e pregar o evangelho. Há duas formas, irmãos, de você ser grandemente útil dentro da obra de Deus. Você pode ser útil indo ou pode ser útil preparando o local para receber as almas. Cada um de nós temos que ver a vocação, temos que ver aquilo que Deus tem falado ao nosso coração e começarmos a realizar a obra de Deus. Eu achei interessante, irmãos, um jovem, né? Um jovem pegou lá um vídeo, mostrando para o pastor, pegando o vídeo. Sabe aqueles vídeos lá do Estado Islâmico, aquelas pessoas, aqueles cristãos sendo decapitados, aquelas torturas aí que eu particularmente eu não consigo ver. Ele pegou aqueles vídeos, chegou no pastor aqui, pastor, tá vendo aqui, ó? Olha como é que as pessoas estão morrendo ali por causa do evangelho. Tá vendo aqui, pastor? E nós não estamos fazendo nada. O pastor, nós não, eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou, que é cuidar de almas. Você está entendendo, irmãos? Às vezes o povo está muito assim, querendo ver o que o outro está fazendo, querendo ver o que está precisando dentro da obra, querendo ver, irmãos, ou querendo pontuar as necessidades da obra. E aí a pessoa muitas vezes vê que naquele lugar não está havendo aquilo que ela gostaria de ver, e vai procurando numa igreja, vai procurando em outra, irmãos, e a pessoa não entende que Deus é o mesmo em todos os lugares e que essa pessoa também vai ser a mesma em todos os lugares. Muitas vezes a gente não entende que os pontos mais deficientes de dentro da obra de Deus, que a gente consegue perceber com mais clareza, é ali que Deus quer nos usar para fazer a diferença, meus irmãos. Irmãos, estamos vivendo um tempo que temos que nos preparar, sabe? Para fazermos a obra de Deus, para tratarmos o que vem do mundo ou para buscarmos do mundo para a igreja. Primeiramente, é necessário entendermos que nós precisamos ser discípulos. As pessoas, irmãos, querem muitas das vezes antecipar as coisas. Encontramos pessoas talentosas dentro da obra de Deus, com grande inteligência, com grande talento. E por causa desse talento, irmãos, já querem ser reconhecidas do dia para a noite. E não é assim que funciona a obra de Deus. A preparação, primeiramente, não é no talento humano. A preparação, primeiramente, tem que ser espiritual.
Olha o que Jesus disse para os discípulos. Os discípulos já tinham expulsado demônio, já tinham curado enfermos, já tinham fazendo muita coisa, tinham feito dentro de Israel. Mas antes deles partirem para as nações e pregarem o evangelho, o que Jesus falou? Fiquem em Jerusalém. Fiquem em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, irmãos. Irmãos, a obra de Deus é algo sério. E muitas das vezes a gente quer ir no talento, na base da força, e não é assim, tem que se preparar. Temos todo um processo dentro da obra de Deus que é para o nosso preparo, para a gente estar preparado para ir dentro da obra, irmãos, dentro da obra, irmãos. Enfrentar a alma, enfrentar a guerra espiritual. É você lidar com demônios, você lidar, irmãos, com o inferno de cara. Então a gente tem que estar preparado emocionalmente, espiritualmente, muito mais do que os talentos. E muitas das vezes a gente está preparado, sabe, no talento, na condição, nos recursos humanos, mas espiritualmente a gente não está preparado. E às vezes a gente vai para a obra, a gente não entende as dificuldades da obra, a gente não entende os problemas que acontecem dentro da obra, não sabe como lidar com os problemas, e a gente se frustra, a gente se fecha, e muitos até entram em depressão por causa das coisas que dão errado naquilo que ela tentou fazer de bom coração. Não é só bom coração, irmão, temos que nos preparar. O nosso coração, nossa alma tem que entender, sabe? Para você ajudar o outro, você primeiramente tem que estar preparado, você tem que primeiramente ser trabalhado, ser liberto, você tem que... A sua alma tem que estar preparada para oferecer. Você está compreendendo, igreja? E o Senhor tem nos preparado aqui dentro. Mas eu digo para os irmãos, esse preparo, ele tem um tempo, mas também nós temos que nos apresentar e nos despertarmos. Irmãos, os trabalhos mais necessários dentro da obra, hoje em dia, são os trabalhos mais sofridos. Os trabalhos dos bastidores, que não estão nos holofotes, que não estão muitas vezes aplaudidos, não estão sendo compartilhados nos grupos, nos Face, em tantas coisas, são os trabalhos mais importantes dentro da obra de Deus. A missão, às vezes a gente começa, irmãos, não vou dizer somente dentro de casa, mas a gente olha, irmãos, como muitos missionários começam os trabalhos. Começa ali, pegando 1, 2, 3. Um dia eu estava vendo um vídeo de uma menina de 14 anos de idade. Teve um desejo de fazer um trabalho para o Senhor. E ela ainda muito novinha, sabe? Desde os 12 anos de idade, ela com aquele desejo de fazer algo, o que ela fez? Ela começou a pegar um grupinho pequeno de crianças, começou a ensaiar, começou a ensinar algumas coisas que ela aprendia nas suas escolas bíblicas. E de repente aquele grupo foi crescendo. E à medida que aquele grupo foi crescendo, foi aumentando, Deus foi capacitando aquela menina e foi dando condições de fazer coisas maiores. Está compreendendo? Uma menina de 14 anos, irmãos, estava fazendo quando ela chegou dos 12 aos 14 anos, já estava fazendo um trabalho missionário extraordinário. Irmãos, alguma coisa Deus já colocou dentro de você para você fazer a obra. Alguma capacidade o Senhor já lhe deu. E eu quero dizer para você, use essa capacidade e comece aonde o Senhor está te enviando. A gente muitas vezes quer ver o resultado rápido. Às vezes a gente, irmãos, sabe, a gente quer ser alcançar os mais fáceis. É tão bonito, né, irmão, se as coisas se cumprissem igual a gente planeja, né? Eu evangelizo, a pessoa vem, aceita Jesus, batiza, firme, vai se tornar... Na teoria é tão fácil de falar, mas na prática é tão difícil, né, irmãos? Há todo um processo, igreja. E nós temos que estar preparados para esse processo e ir até a luta, sabe? E para a gente estar preparado, irmãos, a gente tem que se preparar, se posicionar e orar. Tem que jejuar, tem que de vez em quando desligar o celular, tem que de vez em quando, irmão, dar férias para a TV, sabe? Eu sei que tem pessoas que já estão tão acostumadas, e digo isso por mim mesmo. Às vezes a gente está tão acostumado com essas tecnologias, quando a gente fica um tempo sem usar, a gente fica ali agoniado, não sabe o que fazer. Mas o interessante, é inacreditável, que o tempo que a gente gasta, que a gente se dispõe a todas essas coisas, é o tempo que, se a gente usasse para nos prepararmos na obra de Deus, estaríamos fazendo com toda certeza a diferença. Irmãos, quando Deus ele nos chama, Ele nos envia, é porque Ele já nos deu a condição e a capacidade da gente chegar ao mundo e fazer a diferença. Olha, irmãos, o que a Bíblia diz aqui, irmãos?
coisas extraordinárias. Vocês vão aos enfermos e curem os enfermos. Vão aos endemoniados e expulsem os demônios. E hoje, às vezes, irmãos, a gente está inseguro, a gente não tem aquela ousadia, por não se sentir preparado. E aí, para a gente se proteger, a gente já até decorou aquele hino de cor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, é claro, irmão, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Mas Ele me chamou, foi para fazer. Ele me chamou para começar a fazer, irmãos. Para não ter medo de dar errado. Quando eu comecei, irmãos, a dirigir a igreja de Formosa, eu lembro que eu estava, no meu comecinho, eu estava saindo de uma reunião aqui da igreja. E estava saindo daquelas portas para fora. E eu lembro, foi a pastora Geide. Deus usou a vida dela. Ela disse, olha pastor, lá Deus está te enviando. Deus está te enviando para fazer uma obra grande, através das tuas mãos. O paralítico vai andar. E foi falando tantas coisas, tanta coisa. Eu fiquei com aquela coisa, o paralítico vai andar. Só que para o paralítico andar, irmão, tem que vir um paralítico diante de você. Tem ou não tem? Tem que vir, irmãos. E se o paralítico vir diante de você, você ficar inseguro e dizer, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, você já está esperando a coisa dar errado. Olha, eu tenho que ter segurança que eu vou lá e Deus vai fazer a diferença. Porque Ele me chamou para isso. Se eu estou inseguro, se alguma coisa em mim está me deixando inseguro, não está me deixando ter ousadia, é porque eu preciso orar mais, eu preciso buscar mais, eu preciso de abrir mão de algumas coisas na minha vida para preencher das coisas de Deus que Deus vai me usar. E chega uma menina, irmãos, uma menininha, os irmãos já conhecem o testemunho. Quando eu vi aquela avó chorando, a menina deficiente, ela já tinha a filha que era deficiente, agora estava criando a neta deficiente, e ela chorando e dizendo, olha, a médica falou que essa criança nunca mais vai andar. Eu falei, nessa hora, Senhor, eu quero ver o cumprimento da Tua palavra na minha vida. Eu quero ver, Senhor, esses sinais se cumprirem na minha vida. Comecei a orar, comecei a buscar, fui à face de Deus e falei, irmão, vamos fazer uma campanha. E Deus vai fazer algo nessa campanha. E fizemos a campanha do grande desafio, sabe? E eu falei, eu desafio a palavra dessa médica contra a palavra do meu Deus, quando Ele me diz, ide, vai, prega o evangelho, vai, cura enfermo, vai, expulsa o demônio. Eu desafio o que o médico diz, o que a medicina, o que o conceito humano, natural das coisas da vida diz, com o conceito da fé, que diz que eu devo acreditar nas coisas que não existem e esperar pelas coisas que ainda vão vir na minha vida. Fui para a oração, irmãos, e orei, e orava por aquela menina, e dizia, Deus, nessa campanha, eu tenho a certeza que o Senhor vai responder. Irmãos, na 7ª noite da campanha, aquela menina que andava se arrastando na igreja, irmãos, ela então começou a andar no corredor da igreja. E eu pude entender dentro da minha alma, irmãos, o quanto Deus quer nos usar e a gente perde a oportunidade de ser usado, de fazer a obra de Deus. E diga, irmãos, quanto mais o tempo se aproxima, mais almas precisam urgentemente alcançar a graça de Deus. E quanto mais almas precisam alcançar a graça de Deus urgentemente, mais os sinais estão disponíveis, mais Deus está procurando alguém para dizer, posso usar a tua vida. Olá, Samandara Súbia. Mas se ficarmos na posição de Israel, irmãos, conformados com formalismo, vou lá, apresento minha oferta, vou lá, faço minha oração, vou lá e faço isso, irmãos, e não começarmos a mudar o nosso conceito de obra de Deus, não começarmos a mudar, sabe, o conceito daquilo que Deus nos deu a respeito do Evangelho, dificilmente as coisas vão mudar. E eu sempre terei, irmãos, como desculpa de não acontecer as coisas, os sinais da minha vida, aquele hino, se Deus fizer, Ele é Deus, mas se Deus fizer, Ele não é Deus. Se Deus não fizer, Ele também é Deus. Só que, se Deus não fizer, Ele é Deus, irmão, não tem que ser só a parte do hino que tem que se cumprir na minha vida. A minha vida tem que se cumprir a parte do hino que o Senhor diz, que o hino diz, se Deus fizer, Ele é Deus. Essa parte tem que se cumprir, igreja, é hoje, é já. Nessa noite, nesse domingo, o Senhor nos chamou, irmãos.
para olharmos para todas essas bandeiras que representam estados do nosso Brasil que precisam urgentemente de gente que trabalhe na obra. Deus está chamando nosso ministério para ir além, irmãos. E não, o Senhor está esperando não só das lideranças, o Senhor está esperando principalmente do povo, da igreja, daqueles que foram chamados para fazer, e muitas das vezes não estão ainda dispostos para fazer. Estamos na época, irmãos, que temos que priorizar menos só o nosso lazer, só a nossa, os nossos divertimentos familiares, e começarmos a entender que é hora também da gente começar a fazer o sacrifício dentro da obra de Deus. É hora, amados, aquele que chamou para contribuir, diz a Bíblia, faça generosamente, vai lá, abre o coração, abre o bolso e investe. Se você muitas vezes está tendo dificuldade para ir, mas foi chamado, Deus abençoou para você, abençoa a obra, então abençoe e faça generosamente. Quando Israel sai do Egito, os egípcios, por causa das pragas, querendo enviar o povo para fora, eles expulsam, vai correndo, vai, as egípcias saem enchendo eles de ouro, de prata. O que eles fazem? Lá no deserto do Sinai, eles então pegam das riquezas que o Senhor lhes dera e começam a construir um santuário para o Senhor. Está na hora, irmãos, da gente começar a construir santuários para o Senhor. Aleluia, aonde está operando as trevas, aonde está operando, amados, o poder do diabo. Está na hora da gente fazer a diferença. Cadê os crentes que podem fazer cultos nos lares? Você está vendo o mal acontecendo, pastor, vamos lá, vamos, não tem um pastor, chama mais alguém, vai, o Senhor vai preparar sempre alguém, vai junto com você, você vai fazer esse culto no lar, você vai fazer essa obra, e com certeza, ainda que você não tenha capacidade, ainda que você não tenha muito talento, mas se você estiver preparado, se o teu coração e a tua alma estiver sendo lançada diante do Senhor, e você buscar Ele com oração e com jejum, eu quero dizer, irmãos, a graça fará toda a diferença na obra de Deus. Igreja, é hora da gente buscar a graça de Deus, esse é o diferencial que há dentro da obra de Deus, para que ofereçamos ao mundo, irmãos, aquilo que o mundo não tem, que é a graça. Tem muita gente que tem dinheiro, tem muita gente que tem poder, tem muita gente que tem tudo, irmãos, mas não tem a graça de Deus. E o que eles precisam, irmão, é sentir essa graça de Deus na vida deles. Quem foi chamado para fazer obra, e entende, irmãos, que você é um missionário nessa última época, levanta a mão aí em nome de Jesus. Pastor, eu não sei, eu não entendo, eu estou esperando algo acontecer, irmãos, hoje, comece a se apresentar para o Senhor, que o Senhor quer fazer coisa grande na tua vida. A posição nossa pode mudar referente ao que a gente entende de obra e de Bíblia, mas a posição de Deus dentro da Bíblia não vai mudar de forma nenhuma. A posição dele vai continuar sendo a mesma, e não adianta, irmãos. Temos que arregaçar as nossas mangas das nossas camisas. Temos que começar a nos levantar às madrugadas. Temos que começar, irmãos, a cancelar alguns lazeres. Não todos, mas estou dizendo alguns lazeres. E temos que começar a partir para o sacrifício. Temos que começar a ir além, irmãos, só daquela oração. Quando me levanto, quando vou almoçar e quando vou dormir. E começar a pagar o preço. E buscar o Senhor, a face do Senhor, de uma forma profunda e sobrenatural. Temos que nos desapegar, dos amuletos, vamos dizer, das bengalas espirituais, que nos ajudam a ter intimidade com Deus. Tem pessoas hoje, irmãos, que para ele sentir Deus, para ele sentir a graça do Senhor, se não for no CD que ele gosta, na música que ele gosta, irmãos, a oração não flui e não passa de nada para ele. Ele não consegue orar, ele não consegue sentir Deus. Irmãos, temos que ir para o deserto e dizer, Senhor, agora eu e o Senhor, manifesta-te na minha vida, porque eu quero ser cheio da tua presença. Fique de pé, igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Espírito Santo de Deus, eu queria que você levantasse as tuas mãos aonde você está, em nome de Jesus. Multidões, multidões no vale da decisão, o Senhor nos chama.
Coloque a mão no teu coração, em nome de Jesus. Você que veio a este culto, quem sabe você olha para si, você se vê tão incapaz, você acha que tem tão pouco a contribuir quando se trata de missões, quando se trata de ganhar almas. Com certeza há algo em você, irmãos, que os grandes pregadores de altar talvez não tenham. Talvez o abraço que você consegue dar é o que muitas almas precisam, com parte do processo de quebrantamento do Espírito Santo na vida deles. Mas Deus não vai descer do céu e dar esse abraço que tem que ser dado por você. Deus não vai descer do céu e fazer aquilo que tem que ser feito por você. Então diga: Senhor, me use a partir de hoje. Me use para pregar. Me use para participar, para abraçar, para cuidar da alma, para dar aquele sorriso para quem está chegando e dizer: seja bem-vindo à casa do Senhor. Oh, na mala suia. Eu não vou pedir para Deus lhe dar dons espirituais aqui, porque os sinais seguirão aqueles que creem. Transforma-me conforme de acordo com a tua necessidade na obra. Deus vai conceder os sinais na tua vida, mas precisamos ir, precisamos fazer. Levanta a tua mão para o céu e diga: usa-me. Usa-me, aleluia, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como receba-nos nessa noite sobre as águas, como abrigo no deserto. Flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Aleluia. Usa-me, sonda-me, Senhor. Aleluia. E me conhece. Amados, enquanto tu trabalha, Deus te cura. Levanta o meu Aleluia. coração. Enquanto tu trabalha, Ele supre tuas necessidades. Transforma-me, aleluia, conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Então declara, igreja, nessa noite, diga para Deus, diga pro Senhor, diga, usa-me, Senhor, usa-me, ó Deus, na tua obra. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Você de olhos fechados, aonde você está, em nome de Jesus, eu quero fazer uma pergunta nesse lugar. Aleluia. Quero fazer uma pergunta nesta noite. Tem alguém que entrou neste lugar, que o Senhor tocou o teu coração, a tua alma, para hoje, aleluia, você realizar uma aliança com Deus,
Quem sabe você sabe que Deus tem te chamado. Você sabe que livramentos têm acontecido na tua vida. Você sabe que há muito tempo Deus tem falado ao teu coração. E hoje Ele está lhe chamando nesse lugar, para que hoje, aleluia, as promessas dele começam a acontecer na tua vida. Deus quer lhe usar como um vaso, um instrumento nas mãos do Senhor. Tem alguém aqui? Tem alguém que quer aceitar Jesus, reconciliar com Deus? Levanta a mão, levanta a tua mão em nome de Jesus. Irmãos, a minha alma, eu sinto em minha alma que o Senhor trouxe a este lugar pessoas, aleluia, e entre eles Deus quer, aleluia, nessa noite fazer como fez a Paulo, tomar como um grande instrumento, um vaso escolhido nas suas mãos. E você sabe disso. Eu não vou ser insistente, aleluia, mas eu quero perguntar a você, Deus tem tocado, você sabe que é hoje o dia e o lugar. Cadê você? Você que quer aceitar, reconciliar com o Senhor, levanta a tua mão que eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar por ti. Igreja, fecha os teus olhos, curve a tua cabeça. Se tiver alguém, não saia sem fazer isso, em nome de Jesus. Senhor, toma cada irmã, meu Pai, neste lugar. Toma também a minha vida, toma todos nós neste lugar, Senhor. Usa-nos, meu Deus, dentro da tua obra, Senhor, para fazer aquilo que ainda não conseguimos fazer durante o ano de 2018. Senhor, aquilo que parecia ser um fracasso em determinadas coisas que tentamos fazer, mas na realidade foi uma preparação para algo maior, que nos vem experiência, entendimento e sabedoria. Senhor, os que têm estado desanimados, sem forças dentro da obra, e têm dito, olha, eu tenho vontade, eu tenho desejo, mas eu não estou conseguindo. Às vezes dentro da igreja eu prometo para mim mesmo, eu vou fazer a diferença, eu vou mudar, mas não consigo. Que o teu Espírito Santo, em nome de Jesus, a partir de hoje, levante esta pessoa, meu Deus, para uma grande obra neste lugar. Meu Deus, em nome de Jesus eu te peço que o teu Espírito Santo, ó Deus, venha curar os feridos, venha alimentar, meu Deus, os cansados, e venha renovar aqueles que perderam o vigor durante o decorrer da obra. E que possa, Pai, ainda terminar esses dias do ano como sinal daquilo que o Senhor quer fazer, ainda que não houve merecimento, porque nós não recebemos por merecimento, mas sim por tua graça. Eu te peço, Pai, que pessoas recebam como sinal daquilo que o Senhor quer fazer na vida dele e dela, que eles recebam um renovo espiritual, um desejo, uma vontade muito grande para orar como nunca teve, ó Pai, durante esses últimos dias. E que ele, que ela sinta a graça, o poder e a unção do Senhor em momentos de oração que essa pessoa não sentia. Em nome de Jesus nós oramos. E eu peço esta bênção em nome de Jesus. Flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Amém. Glória a Jesus. Diga glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Irmãos, vou devolver aqui para a pastora Claudentina, amém? Irmãos, que essa festa traga ao nosso coração um despertamento e um desejo muito grande de realizar a obra de Deus, amém? Uma salva de palmas para Jesus.